ter uma boa autoestima, uma autoestima saudável. A gente acaba não olhando muito para isso. Mas é um assunto super importante e que nós, como mulheres cristãs, precisamos entender o que é ter amor próprio, o que é nós podemos nos amarmos. Por mais que nós sejamos falhas, por mais que nós tenhamos dificuldades, que nós cometemos erros, a gente precisa olhar para nós mesmas com mais amor, com mais caridade, com mais gentileza. Uma coisa que eu vejo em todas as mulheres, não vou dizer todas porque eu não conheço todas, mas 99% das mulheres que eu já trabalhei, é a falta de gentileza com ela mesma. Nós somos duras com nós. Nós nos cobramos, né? Eu preciso, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser a melhor esposa, eu tenho que ser uma ótima esposa, eu tenho que ser uma ótima profissional, eu tenho. Nós estamos sempre cheios de muito eu tenhos. E isso é como se a gente tivesse um chicotinho na nossa mão, que nós vamos ao tempo todo nos machucando. Porque quando eu penso que eu tenho que fazer algo e eu não faço, e eu não consigo, eu me sinto culpada, eu me diminuo, eu acho que eu não tenho valor, eu acredito que eu estou sempre fracassando. Eu separei aqui, eu trouxe, claro, uma palavra do Senhor, porque uma serva do Senhor jamais vai a algum lugar sem uma palavra, é claro. Mas eu quero trazê-la no final. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a autoestima mesmo. Aí eu vou falar um pouquinho da visão da psicologia, porém, com ferramentas que nós temos na nossa palavra, para nós confrontarmos diariamente os nossos pensamentos. Quando a gente fala de autoestima, o que vocês imaginam? O que é ter uma boa autoestima? Alguém se habilita a falar? O que é ter uma boa autoestima? Uma autoestima saudável. Gostar de si mesmo, se amar, estar bem consigo mesma, enxergar as qualidades. Como? Acreditar exatamente na sua capacidade, no seu potencial. Exatamente. Vocês esqueceram de uma coisa que é bem importante. Hã? Não. A aparência ajuda a gente bastante, né? A gente se preocupa bastante com isso. Mas não é. Sim, nós precisamos nos dar muito valor. Mas, principalmente, nós precisamos aceitar as nossas dificuldades. Aí que a gente tropeça. Porque a gente se ama enquanto a gente faz tudo certo. Aí, quando eu erro, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou um fracasso, eu sou um horror, eu não prestei atenção direito, eu não fiz isso direito, porque eu não faço nada direito, porque eu faço tudo correndo, ou porque eu faço tudo muito devagar, ou porque eu sou muito impulsiva, ou porque eu não tomo decisões. O tempo todo, nós conhecemos as nossas dificuldades, só que a gente não faz nada com elas. Nós não aceitamos que nós a temos. Essa é a nossa maior dificuldade, quando a gente fala de autoestima. Porque, claro, a gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar, a gente precisa reconhecer o nosso valor, as nossas qualidades. Mas nós precisamos saber também que nós somos seres humanos, que nós erramos e que nós temos dificuldades. E que isso é normal. E que tudo bem errar. E que tudo bem não ser perfeita. Essa é a parte mais importante. Então, a autoestima é um senso próprio de valor.
É uma valorização positiva que nós temos a nosso próprio respeito. Quando nós estamos felizes e aceitamos os nossos defeitos e as nossas qualidades. Quando eu digo aceitar defeitos, não quer dizer que eu sei que eu tenho um defeito, eu aceito ele, amém, eu vou morrer com ele. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho um defeito, eu tenho uma dificuldade. Eu aceito que eu tenho. A partir do momento que eu aceito, eu posso trabalhar essa dificuldade. Eu posso olhar para ela e aperfeiçoar isso que eu não gosto em mim. Então, aceitar não quer dizer conviver o resto da vida com aquilo. Então, se eu sou uma pessoa que eu sou mais brava, enérgica em casa, e eu sei que isso é uma dificuldade que me gera um estresse tremendo dentro da minha casa. Eu sei, eu aceito, mas ok, eu sou assim. As pessoas vão ter que me aceitar assim, eu vou viver e vou morrer assim. O que isso te traz de bom? Aonde isso está te ajudando no seu dia a dia? O que isso te aperfeiçoa como uma mulher cristã? Está todos os dias estressada, nervosa, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo parece que não resolve nada, e aí você ataca as pessoas, você desconta nas pessoas erradas, nem erradas, na verdade ninguém merece, né? Que a gente desconte nada, o estresse é nosso, de mais ninguém. E aí você vai levar isso para a sua vida até quando? Então, nós precisamos olhar as nossas dificuldades, aceitá-las e transformá-las. E fazer um caminho para que isso seja modificado. Então, eu vou entender, peraí, o que me deixa tão estressada todos os dias? Por que eu fico tão nervosa? Aí a gente entra um pouquinho aí na psicologia. Quais são os meus pensamentos que me deixam dessa maneira? Nós, mulheres, sabemos que, às vezes, você acordou, está tudo bem, uma coisa deu errada, meu Deus do céu, principalmente se você estava com a casa limpa e algo deu errado naquela casa. E tem uma bagunça, e tem uma roupa jogada, e tem um sapato, e tem uma sujeira. As mulheres se preocupam muito com isso. E isso é capaz de fazer mudar o nosso humor assim, ó. Você chega bem, quando você entra em casa, isso pode acontecer. E aí, que pensamento é esse que vem, que tem o poder de transformar o meu humor, tem o poder de transformar o meu dia? Tudo isso são coisas que a gente precisa ir aprendendo a fazer para ir melhorando a nossa autoestima, porque a autoestima também se constrói. Não é uma coisa que a gente cresceu, aprendeu assim e vai morrer assim. Não. A gente pode melhorar, a gente pode reconstruir essa autoestima. Eu sinto-me eficiente e merecedora. Às vezes é difícil a gente se sentir tão eficiente e tão merecedora. Ou então nós nos sentimos tão merecedoras e não somos recompensadas, né? Como se nós fizéssemos e aquilo que nós fizemos talvez não tenha sido tão importante. Mas quem é que pode reconhecer o que você faz? Você mesma. Nós precisamos entender que nós reconhecemos o nosso valor. Que nós reconhecemos o que nós merecemos e o que nós não merecemos. Eu não preciso esperar do outro. Isso de esperar do outro é algo tão complicado, é tão difícil, porque nem sempre vem. Na maioria das vezes em que nós esperamos muito, não vem. Não vem esse reconhecimento. E aí, aonde isso vai pegar? Na nossa autoestima. Porque daí nós vamos olhar e falar assim, puxa vida, não fui reconhecida. Não fiz um bom trabalho. Não consegui o que eu queria fazer. E às vezes a dificuldade está no outro que não percebe, e não em você. Só que quando nós temos uma autoestima que está baixa, a primeira coisa que vai parecer é que o erro é meu.
Fui eu que errei. Eu não sou tão boa assim. Eu não sou tão capaz assim. Eu não deveria ter tentado fazer isso. Eu não deveria ter me arriscado. Eu deveria ter ficado no meu canto. Nós esperamos muito do outro. Nós damos pouco e esperamos muito. E isso simplesmente nos deixa no chão muitas vezes. Porque nós acreditamos que nós damos muito e recebemos pouco. Mesmo eu tendo dificuldades e cometendo erros, eu tenho valor. Eu reconheço as minhas qualidades, eu me amo e eu me aceito. Nós ficamos presas em pensamentos negativos acerca de nós mesmas, e eles são circulares, ou seja, não tem fim. Quanto mais pensamento negativo eu tenho a meu respeito, mais pensamentos eu vou gerando, e até que chega um momento em que eu não dou conta mais de tanta coisa ruim que eu penso a respeito de mim mesma. E às vezes por uma mínima coisa, por algo tão pequeno, nós nos perdemos num ciclo de pensamentos ruins que nos levam para o buraco mesmo. Nós nos agarramos em crenças que têm pouca ou nenhuma base na realidade. Nós temos sobre nós um julgamento. Se eu pedir para vocês pararem 2 minutinhos aí agora, olha para dentro de você. Quem é você? Como você se vê? Tenta pensar uma coisa a seu respeito. Uma única coisa. Aí eu quero que você analise se o que você pensou a seu respeito é positivo ou negativo. Alguém gostaria de falar? Não, né, gente? É difícil, né? Eu não falaria. E eu não ia pedir para ninguém falar. Eu só quis testar. É difícil. É difícil porque nós temos uma autoimagem muitas vezes distorcida. Nós olhamos para nós mesmas com um medo terrível de falar quem eu sou de verdade. E isso, naqueles momentos em que eu estou nervosa, em que eu estou ansiosa, em que eu estou estressada, é só o que eu consigo pensar. Ninguém consegue pensar coisa boa acerca de si mesma. Existem alguns sinais que mostram quando a nossa autoestima está baixa. A gente vai falar um pouquinho deles. Que é principalmente a visão negativa da vida. É você olhar e parece que nada do que você vai fazer vai dar certo. Parece que se você vai lavar roupa, vai chover. Parece que se você vai sair para o seu trabalho, você não vai usar uma roupa adequada. Parece que a hora que você chega no seu trabalho, você tem algo para fazer, você não vai conseguir fazer da melhor forma possível. Parece que as pessoas à sua volta não te olham com amor. É uma visão negativa de tudo. Parece que o mundo não vai para frente, parece que as pessoas não são boas. Parece que tudo vai acabar, parece que eu não vou conseguir nada, parece que eu não sou capaz de nada. E essa visão negativa, ela é muito característica de uma autoestima rebaixada. E às vezes a gente não dá muita atenção a isso. Às vezes a gente acha que é um momento que está ruim, pode ser também. Mas quanto tempo isso tem durado? Às vezes a gente pensa, né? Imagina, é só o inimigo tentando destruir ou parar os meus sonhos. Não, não é só ele.
Pode ser você mesma se sabotando. Pode ser você mesma com seus pensamentos ruins a seu respeito, acreditando que você não é capaz de chegar lá. Que você não é capaz de fazer aquilo que Deus tem colocado na sua mão para fazer. Podem ser apenas os seus pensamentos que o inimigo ajuda? Oh, com certeza. Ele sabe aonde tocar. E ele se levanta com fúria contra a nossa vida. Porque como a pastora falou, nós somos preciosas. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E o inimigo tenta contra a nossa vida o tempo todo. O tempo todo. E aonde é que ele pode pegar as mulheres? É na sua capacidade, na sua autoestima, no seu amor próprio, no seu senso de fracasso, no seu medo. E aí o Senhor nos dá uma palavra, que está lá em Romanos 15, 13, que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, e a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém, glórias a Deus. Aqui nós já colocamos por terra a visão negativa da vida. Aqui nós já podemos olhar e ver que o Senhor nos fala que Ele nos enche de esperança, gozo e paz. Que Ele é o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluias. Então, por que nós continuamos olhando para a vida de uma forma tão negativa, se nós servimos um Deus que é tão rico em esperança, que nos enche diariamente? O que tem acontecido que nós não temos nos enchido de esperança? Aleluias. O que temos feito que não estamos transbordando em paz e gozo do Espírito Santo? Estamos dando lado ao inimigo? Estamos acreditando no que ele fala a nosso respeito? Estamos acreditando nos nossos pensamentos? No que sai do nosso coração? Agora você sabe, se você acordar e tiver uma visão negativa do mundo, lembre-se dessa palavra. Você serve a um Deus que te faz transbordar em paz, em gozo e esperança. Esperança de novos dias, de melhores dias, ou de piores dias na presença de Deus, nós não sabemos. Eu não sei se amanhã vai ser um dia melhor para mim e para você. Mas eu sei que se amanhã nós estivermos completamente na presença do Senhor, nós viveremos o dia melhor. Porque isso é o que nos importa, a presença de Deus na nossa vida. E se eu tenho, e se você tem, não permita que a visão negativa do mundo te derrube ou te pare na sua caminhada. Pode ser que você chegue lá onde você tenha que ir e tenha uma pessoa te esperando. Deus te escolheu para aquela uma pessoa. Deus te escolheu para aquela única palavra, para aquele único abraço. Nós não precisamos de público. Nós não precisamos de aplauso. Nós precisamos de presença de Deus, de gozo, de paz e de esperança. Não tenha medo de fazer o que Deus tem colocado na sua mão para você fazer. Siga em frente. Aleluias. Medo excessivo de correr riscos. Nós não vamos, porque pode acontecer de não dar certo. Eu vou usar exemplos bobos. Vamos pegar uma receitinha nova. E eu vou olhar e eu vou falar assim, eu não vou fazer porque vai que não dá certo. E eu não faço. Eu vou sair, vou na casa de uma pessoa. Vou lá orar, vou lá visitar, vou lá abraçá-la. Mas e se eu chegar lá e ela não gostar da minha visita? Eu não vou. Eu não corro riscos. Eu não me desafio.
Eu não sei o que é desafiador para você. Pensa aí no que é desafiador para você. E o quanto isso tem te impedido de continuar na sua caminhada profissional, na sua caminhada pessoal, na sua caminhada com Deus. O quanto isso tem te impedido de dar um passo mais à frente, de ir um pouco mais, de avançar um pouco mais. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, lá em Curitiba, eu morria de vergonha e de medo e de terror de abrir a minha boca. Eu ia nos cultos, eu ia na consagração, eu sou da Assembleia de Deus e lá tinha consagração na parte da manhã e o culto do círculo de oração na parte da tarde. E eu ia na consagração de manhã, tinha 3, 4 irmãs, eu chegava, eu sentava, amém, orava, ouvia, chorava, eu levantava e eu ia embora. Ninguém sabia como era a minha voz, ninguém sabia nada, porque eu tinha verdadeiro pavor de que as pessoas olhassem para mim e me pedissem uma palavra. E por muito tempo, eu fui assim. Eu não falava. Eu tinha medo que me olhassem e me pedissem algo. Na faculdade, isso sempre foi assim. Sempre. Eu sentava no cantinho para que nenhuma irmã quisesse que eu desse um testemunho, ou desse uma palavra, nada. Só que Deus começou a me cobrar. E Ele começou a me trazer emoções e desejo por comer essa palavra e trazer aquilo para a minha vida, para o meu dia a dia, e associar aquilo que eu vivia com aquilo que eu lia. E eu chegava no círculo de oração e eu queria falar, mas eu não me permitia. Eu ia para a consagração, eu chegava lá cheia, hoje eu vou falar, e eu ia embora derrotada, porque eu não conseguia falar. Falava, ai Senhor, o inimigo me destrói. Não, era eu mesma. Eram os meus pensamentos horrorosos a meu respeito, de que eu ia ser ridicularizada, de que eu estava correndo um risco, né? Nossa, abrir a boca é um risco, gente, não é? Agora há pouco a gente percebeu. É um risco. A gente se expõe. As pessoas nos conhecem pelo que a gente fala. Mas chegou um dia que o Senhor me apertou de uma forma e eu falei, ou eu vou, ou eu vou. Tinham 4 irmãs, eu me lembro até hoje, na consagração. Eu falei, hoje eu chego e hoje eu não saio daqui sem falar o que eu vim para falar. Isso foi em 2002. Até hoje eu não parei mais de falar. Glória a Deus. A pastora falou assim, quanto tempo você quer falar? Eu falei, se você deixar eu falar, eu vou até amanhã falando. Mas vamos diminuir para meia hora, 40 minutos. Eu não me desafiava. Eu não me permitia correr o risco de falar. E olha quanto tempo isso foi me arrastando, né? Eu ia me arrastando na presença do Senhor. E hoje eu vejo que se eu não tivesse aberto a minha boca lá atrás, aonde será que eu estaria hoje? É claro que são planos do Senhor, o Senhor nos aperfeiçoa, Ele nos sustenta, Ele trabalha o nosso coração, Ele trabalha a nossa vida, Ele trabalha tudo. Eu já não sou a mesma pessoa que chegou lá em 2002. Eu sou outra mulher, eu sou completamente outra mulher, a essência é a mesma. Mas Deus aperfeiçoou muitas coisas. Só que muitas vezes nós não damos espaço para Deus fazer isso. Porque Deus, Ele não nos empurra. Ele não nos bate. Ele nos permite. E nós vamos se nós quisermos. Então o Senhor fala, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aleluias. Ande pela sua fé, pelaquilo que Deus tem na sua vida, e não pelo que você vê. Porque se nós andarmos pelo que nós vemos, nós não andamos.
nós não andamos. Eu vou contar algo para vocês aqui, muito particular, que aconteceu comigo essa semana. Que está sendo um desafio para mim estar aqui na frente hoje e falar sobre autoestima. Porque Deus, Ele trabalha com a gente no limite. Ele tira tudo o que a gente tem para que não sobre nada do que é nosso e transborde o que é dele. Mas esse é um processo tão dolorido. Todas vocês passam e vocês sabem. Nós nos despimos de quem nós somos para que o Senhor tenha espaço dentro de nós. E para isso a gente tem que se deparar com coisas que são muito difíceis. E essa semana foi uma semana muito difícil para mim, de domingo até aqui, por um evento que aconteceu no culto. Eu tenho uma filha vai fazer 15 anos agora. E nós estávamos no culto, e foi uma palavra muito tocante. E eu fui para a frente, fui tocada pelo Espírito Santo, fui à frente orar, receber oração, e ela foi atrás de mim. E de repente, eu que estava num momento difícil comigo ali, senti minha filha agarrada em mim, chorando desesperadamente. Falei, meu Deus, eu estava aqui achando que eu tinha um problema, eu estava aqui chorando algo, e agora eu tenho um problema grudado nas minhas costas, muito maior do que eu imaginei que eu tinha. Ela chorou, eu acho que 1 hora, desesperadamente. Os irmãos da igreja ficaram desesperados, querendo ajudar, e ela não falava, e ela só chorava. E ela só chorava. Por que eu estou contando isso? Independente do motivo pelo qual ela chorou, eu era uma mãe naquele momento. E não foi fácil ver a minha filha desesperada. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu sou um horror de mãe, que não vi isso acontecer. Eu sou uma péssima mãe. Se ela chegou nesse estado, imagina quanto tempo ela está passando por isso. Imagina quanto tempo ela está pensando isso. Imagina quanto tempo ela está se sentindo assim. Imagina quanto tempo ela não fala comigo. Imagina quanto tempo eu não olho para ela. Imagina quanto tempo. Foi uma avalanche de pensamentos absurdos e horrorosos que eu achei que eu não ia aguentar. E eu respirei fundo, porque nós mães somos poderosas, né? Guerreiras. A gente respira fundo, enche o peito e bola para frente. Porque ou é nós ou é nós. Eu sentei, eu fiquei até 1h30 da manhã conversando com ela, e colocando todas as coisas no lugar, e ajeitando. E para ela ficou tudo bem, ela conseguiu se organizar, ela conseguiu entender, ela conseguiu relacionar tudo que ela precisava e tal. Mas comigo não. Eu falei, por que eu não tive essa conversa com ela antes? Por que eu não olhei para isso antes? E na segunda-feira, eu estava péssima. Eu fui trabalhar péssima. O meu trabalho me ajuda muito. Glória a Deus por isso. Eu saio do meu trabalho muito renovada. Mas eu saí do meu trabalho, eu tive um bom dia de trabalho e eu saí de lá e eu continuava com aqueles pensamentos ruins. Na terça-feira, eu só chorava. E eu pensava que eu ia ter que estar aqui no sábado. Falava, Deus, como que eu vou estar lá? Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho condições emocionais, eu não sou nada. Eu não sirvo para nada, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa dona de casa. Eu não sou uma boa esposa.
eu tenho um esposo que ainda não é crente, aí o inimigo ficava na minha cabeça, tá vendo? Nem o seu marido você leva para a igreja. Você quer ir lá? Falar o quê? Amadas, foi desesperador. Foi desesperador. Eu passei uma semana chorando, porque eu não conseguia me controlar. As minhas filhas ficaram desesperadas, elas não entendiam o que estava acontecendo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que não necessariamente isso foi setas do inimigo. Que não necessariamente isso foi só para me parar, só para me barrar. Isso foram pensamentos meus, a meu próprio respeito. Eu tenho uma dificuldade que é minha de lidar com o que eu não consigo fazer bem. Eu acho que se eu fracasso em uma pequena coisa, eu sou uma completa fracassada. Isso é uma crença minha, que eu luto muito com ela. Eu me debato muito com ela, eu confronto muito ela. Um sentimento de incapacidade, eu não sou capaz de nada. Eu não sou capaz de estar aqui na frente de tantas mulheres que têm tantas histórias de vida, vir falar de autoestima. Logo eu, que sofri muitos anos sem saber o que era ter uma boa autoestima. Logo eu, que morria de medo de falar. Logo eu, que morro de medo de correr risco. Logo eu, que morro de medo de ser imperfeita, de ser horrorosa, de ser uma mãe terrível. Mas o Senhor me escolheu. Por quê? Para que vocês saibam que quando a gente está aqui na frente, não importa quem nós sejamos. Nós não somos perfeitas. As pessoas às vezes me olham por eu ser psicóloga, elas acham que eu lido com a vida de uma forma muito mais fácil. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nossa, você deve saber lidar muito bem com as suas filhas. Não, eu não sei. Eu não sei lidar nem comigo. Eu faço terapia para aprender. E estar aqui na frente, assumir riscos na presença de Deus, porque falar da palavra do Senhor, estar na frente, é assumir um risco na presença de Deus. É um grande risco, que envolve muitos riscos aí no meio. E é muito difícil. Mas hoje, agora, nesse momento, eu honro a Deus e glorifico a Deus, porque eu estou aqui. O inimigo não me derrubou. Ele não me parou. Ele vai parar? Ele vai tentar? Vai, muito a vida toda. Porque esse é o trabalho dele. Na minha vida e na sua vida. Ele vai tentar te destruir muitas vezes. Essa semana ele tentou. Eu achei que ele ia conseguir me destruir. Essa semana eu achei. Mas ele não conseguiu. Não porque eu sou uma pessoa especial, mas porque eu sirvo a um Deus que é fiel. Porque eu sirvo a um Deus que é poderoso, que é glorioso, que quando me chamou, sabia que eu fraquejaria. Sabia que eu ia tentar fugir. Eu ia tentar desistir. Mas Ele me sustenta. Foi a semana que eu mais recebi mensagens. Deus é tremendo, né? Deus é algo maravilhoso. Mais recebi mensagens de pacientes, de amigos, de pessoas que foram em trabalhos, em ministrações, em palestras, do quanto eu inspiro pessoas, do quanto é bom ver a minha história, conhecer a minha história, do quanto é bom saber o que eu vivo, do quanto é bom fazer parte da minha vida, do quanto eu sou iluminada. Gente, eu vi coisas maravilhosas. E eu sei que era Deus mandando um recadinho para mim, dizendo: filha, levanta.
Levanta, porque a tua caminhada continua. Você não pode ser parada por pequenos detalhes. Você não pode ser parada por medo de correr riscos. Não se permita. Pensamentos ruins vêm e vão. Eles vêm, eles nos destroem, eles tentam aumentar nossa ansiedade, eles fazem tudo, mas eles vão embora. E quando eles vão embora, fica o quê? O vazio do que eu não fiz. Ai, por que que eu não fui? Por que que eu não liguei? Por que que eu não falei? Não se permita não correr riscos. Altos níveis de ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ponto. A ansiedade faz parte da nossa vida. Não existe um ser humano que não seja ansioso. A grande dificuldade é o nível dessa ansiedade, o quanto ela me paralisa, o quanto ela me gera preocupações e medo. Então, se essas preocupações e esses medos me paralisam, é sinal de que a minha ansiedade naquele assunto está elevada e eu preciso ver o que está acontecendo. E se a ansiedade está elevada, é porque eu tenho pensamentos ruins a respeito daquilo. Medo de ser ridicularizado. Quem não tem medo, né? De falar uma besteira na hora errada, de ser inconveniente, de usar uma roupa que não está muito legal, de sair com o cabelo despenteado, de ter a impressão de que as outras pessoas estão rindo de nós. A palavra de Deus em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não tenha medo. Levante-se e vá. Levante-se da sua cama todos os dias, porque Deus te ama. E Ele te guarda, Ele te cuida, Ele vai à sua frente. Muitas vezes nós achamos preocupadas com a nossa aparência, né? Nesse momento que isso pega muito. Mulher ou se acha gorda demais, ou se acha magra demais, ou acha que a perna é muito comprida, ou acha que o braço é muito curto, ou o nariz que é muito grande, ou a minha sobrancelha que não é legal, ou meus cílios que não aparecem, ou a minha orelha que é muito grande. Né? O meu cabelo que está crespo, ou o meu cabelo que é muito liso. Nós temos sempre algum defeito para colocar na nossa vida. Para colocar em nós mesmas. Semana de TPM, então, meu Senhor da Glória. Né? A gente tinha que ficar amarrada dentro de casa. Porque é uma coisa absurda, a gente contamina as pessoas à nossa volta. Porque além de nos acharmos horrorosas, a gente acaba achando as pessoas horrorosas também. Né? Além de ser um dragão de brava, a gente fica olhando o outro também. A gente fica botando o dedo na vida do outro também. Vocês não são as únicas. Toda mulher faz. É normal. É claro que a gente precisa aprender a lidar com isso. Né? A gente não precisa falar tudo que a gente pensa. A gente não precisa se expor a todo momento. A gente pode tentar controlar essa emoção, controlar esses pensamentos ruins, principalmente acerca do outro. Né? A nossa opinião a gente guarda para nós. Tem gente que não sabe disso. Isso são coisas que a gente, às vezes, precisa falar, explicar em consultório até para algumas pessoas. Olha, as pessoas não precisam ouvir tudo o que você pensa. Elas não precisam saber tudo o que você pensa a respeito delas. Às vezes a gente invade um pouco o direito do outro, achando que nós estamos no direito de liberdade de expressão. E não é bem assim que acontece. A gente precisa respeitar. A gente vai até onde
Não invada o outro. Atitudes perfeccionistas. Nossa, alguém aqui tem isso? Tem? Ó, já está mais fácil falar agora, viu? Imagino quantas vezes você deixou de fazer porque não ia ficar perfeito. Tá vendo? Melhor feito do que perfeito. Mais alguém? Não, não é só ela. É mesmo. Isso normalmente gera um pouco de procrastinação também, vai deixando tudo para amanhã, para amanhã, para amanhã. Isso, porque hoje eu não vou conseguir fazer muito bem. Alguém mais? Gente, as mulheres são... Hã? Não, eu também. Eu também. Não, é que né, é difícil para todo mundo se expor. Todas as mulheres têm um pouco disso, gente. Não, vocês não me enganam, não façam essas carinhas de alface me olhando aí, não. Porque, ó... carinha de alface, assim, né? Pensa aquela alfacezinha aberta, assim, verdinha. Né? Verdinha, bonita. Não me engano. Atitudes perfeccionistas, todas nós temos. Faz parte da natureza humana feminina. A gente pode até em algumas coisas não ligar muito, mas tem algumas coisas que a gente não dorme se não acontecer. Olha lá, imagina. Tem coisa que a gente não sai de casa se não tiver feito. Não é verdade? Não, ninguém faz igual a nós, de jeito nenhum. Daí já é bem pior, hein? Oxi, Ninguém faz igual a gente, ninguém cuida de filho igual a gente, ninguém faz uma comidinha, não, às vezes mãe faz melhor que nós, né? Ninguém faz nada melhor do que a gente. Ou, nós temos também um pensamento inverso, de que todo mundo faz muito melhor do que eu. Por isso que eu não faço. Eu não consigo ser tão perfeita quanto ela. Então, nós temos aí, né, 2 contrapontos dentro da perfeição. Ou eu faço e eu levo horas fazendo até que aquilo fique muito bom, porque o perfeito é só Deus, não existe a perfeição, já vou avisando vocês, desculpem avisá-las, vocês vão buscar a vida toda. Vocês só encontrarão a perfeição na eternidade. Então, chega de buscar aquilo que não existe. Como? Ah, sim, não. Melhor ainda, viver sem marido. Ai, tem um marido lá dentro. Não é? É bom, mas às vezes é bom também viver sem, né? Não existe. Não existe nada perfeito nesse mundo. A perfeição está em Deus e é só. E a gente busca algo que não existe. Ou seja, a gente nunca está satisfeito. A gente pode passar horas, sei lá, vamos tentar pensar, esfregar um negócio aqui. Eu posso passar horas com uma escovinha, esfregando e passando. Quanto mais eu esfregar, mais eu vou achar que eu tenho coisas para tirar. Não é verdade? Quando eu sento para escrever, eu vou falar de mim, porque eu estou aqui mesmo e a gente fala mesmo. Não tenho vergonha, não. Quando eu sento para escrever os meus artigos ou alguma coluna da revista, eu abro o meu computador, eu abro uns 4, 5 livros, isso que eu deixo quase para a última hora para fazer também, viu? Porque eu falo, não, eu preciso sentar e fazer com calma. Eu preciso de bastante tempo. Aí eu vou lá, eu sento, eu abro 4, 5 livros, eu leio. Um, outro. Eu leio outro.
mas parece que ainda não era aquilo. E eu leio mais uma coisa, e eu busco na internet, e eu busco no Google, e eu busco. E aí eu falo, vou começar a escrever. E aí eu começo a escrever, eu escrevo. Chega no final e falo assim, nossa, não ficou bom. E eu mando, porque senão eu vou refazer, porque eu já me conheço. Né? Eu já não caio mais nessa minha armadilha de refazer. Eu mando, desesperada, preocupada, porque não está bom, porque eu não escrevi tudo que eu queria ter escrito. E é normal. E eu vou sair daqui hoje me achando um horror, porque eu não falei tudo que eu queria ter dito. E que eu poderia ter falado muito melhor. Que eu poderia ter... Hã? Exatamente. É disso que nós estamos falando. E são coisas que nós temos e nós precisamos trabalhar isso em nós mesmas. Por quê? Porque isso vai diminuindo a nossa autoestima. A ponto de daqui a pouco nós não queremos fazer mais nada por não nos achar capazes de fazer. Então, nós temos, sim, pensamentos a nosso respeito que fazem parte da gente e nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Mas a gente não precisa acreditar em todos eles. Não acredite em tudo o que você pensa a teu respeito. Sim, pode sim. A autoestima rebaixada, na verdade, ela é um sintoma da maioria dos transtornos mentais. Então, a depressão, realmente, ela é muito acentuada. É onde a gente percebe muito mais esse declínio, essa depressão mesmo da autoestima. É uma das principais. Mas a maioria dos transtornos diminui a autoestima, porque a dificuldade em lidar com tudo aquilo, né, gera muita sensação de incapacidade, pensamentos ruins, fica difícil. Sentimento de não ser amado. Opa, não li. Atitudes perfeccionistas. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O nosso desejo pela perfeição torna-se uma fraqueza em nós. Só que permita com que o Senhor use isso a teu favor. Use isso para te aperfeiçoar. Sentimento de não ser amado. 1 João 4, 16, 18. E aí aqui a gente chega na palavra que eu quero ler com vocês. Que diz assim. Começa aqui. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Glória a Deus. Será que nós temos consciência do quanto realmente Deus nos ama? Eu acho que não. Parei para pensar isso essa semana. Essa semana essa palavra tocou muito meu coração. Porque eu me sentia tão mal, que eu não conseguia pensar no amor de Deus pela minha vida. Eu pedia socorro ao Senhor, eu pedia consolo do Espírito Santo, eu pedia, mas eu não conseguia me conectar com essa palavra. E aí eu parei para pensar, o quanto será que nós temos consciência do tamanho desse amor de Deus? Que Ele está me olhando aqui, fraca, falha, pecando, frustrada talvez,
querendo fugir pela primeira porta que tivesse aberta, e Ele continua me amando. Será que você tem noção desse amor de Deus por você? Nós não temos consciência do quão infinito e quão grande é esse amor. E por isso que nós temos tanto medo. Nós temos medo do futuro. Nós temos medo do que passou. Nós temos medo de fazer o que Deus pede. Nós temos medo de fazer o que nós precisamos fazer. Nós temos medo de crescer na presença de Deus. Nós temos medo de ser requisitados. Nós temos medo de ser cobradas. Nós temos medo de tudo nessa vida. E quando eu falo de medo, eu não estou falando de temor. Entendam que o temor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer ao Senhor para que nós saibamos quem Ele é. Assim como a gente precisa temer os nossos pais e os nossos filhos temer a nós, para que eles saibam o que nós estamos fazendo e o que nós fazemos é por amor. Mas quando existe o medo, eu tenho medo de falar o que Deus coloca no meu coração. E se não for de Deus? E se for de mim? Ora. Peça a confirmação de Deus. Continua sentindo, vai e faz. Mas não deixa de fazer por medo. Medo de se levantar. A gente tem medo de sentir medo. Não é verdade? A gente tem medo de sentir medo. A gente tem medo por coisas que a gente já passou e que não acontecem mais. Mas a gente ainda tem medo. A gente tem medo de voltar a viver um tempo que já está tão longe. E a gente tem medo. Essa semana eu tive medo. Tive medo, porque há 10 anos atrás eu lutei muito contra uma depressão. Eu passei por muitos anos uma depressão muito profunda. E essa semana eu tive medo, porque eu achei que eu estava ficando deprimida de novo. Mas aí vem o Senhor e fala, filha, aleluias. Quem sou eu na sua vida hoje? Olha só, a trajetória que você já passou na sua vida. E Deus fala com você hoje, nessa tarde. Olha o que você já andou. Olha para trás. Olha lá o teu caminho. Olha lá o que você já passou. Olha o teu sofrimento, olha a tua dor, olha a tua alegria, olha as suas vitórias. Olha o que você já conquistou. Você não é mais aquela que está lá. E se você não é mais aquela que está lá, aquilo que você sentiu lá, não é mais o que você vai sentir aqui. Aleluias. Aleluias. Deus fala poderosamente no meu coração agora. Nós jamais sentiremos as mesmas coisas, porque nós somos transformadas pela presença do Senhor na nossa vida. Nós jamais seremos as mesmas mulheres, porque nós somos transformadas e consoladas pelo Espírito Santo diariamente. Não tenha medo do que já passou na sua vida. Você serve a um Deus que te guarda, que te cuida, que te sustenta, que te renova dia a dia. Que te ama, como Ele diz aqui na palavra dEle, e nós temos medo. Por isso, nós nos deixamos tanto levar pelos nossos pensamentos ruins. Porque nós não conseguimos nos conectar com o amor de Deus. Porque nós temos medo. E enquanto existir medo na sua vida, de se entregar a Deus de forma fundamental,
de se jogar na presença de Deus e fazer tudo aquilo que Ele tem para você. Abrir a sua boca mesmo, contar os milagres, contar tudo aquilo que se passa na sua vida. Você não vai conseguir se conectar com isso. Nós só podemos sentir o amor de Deus quando nós abrimos mãos do medo. E eu só consegui levantar essa semana quando eu peguei o meu medo, entreguei na mão do Senhor. Falei, Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta. E o Senhor me restaurou. O Senhor me renovou. O Senhor me sustentou até aqui. Tem me sustentado e vai me sustentar. Aleluias. Eu quero que vocês meditem nessa palavra na casa de vocês. Era para falar meia hora, já falei 1 hora. Tá vendo, pastora? Eita Deus. Meditem nessa palavra. Ela fala muito profundamente ao nosso coração. Para que a gente possa sentir verdadeiramente o amor de Deus. E se nós sabemos que nós somos amadas por Deus, que nós somos aperfeiçoadas por Ele, nós podemos olhar tudo isso aqui, que nos aflige, como perfeição, como visão negativa, como medo de correr riscos, como ansiedades, como os degraus que a gente precisa subir na presença do Senhor. Vamos passar por isso? Vamos. Mas não passaremos só. Você não é a única, não é a primeira, não será a última. Mas você pode se olhar com mais amor. Você pode se olhar com mais gentileza. E você pode entender que quando você faz o seu melhor, não importa se o outro também acha o melhor. Você sabe o que você fez. Então olhe para você hoje. E veja tudo o que você já passou na sua vida. E o quanto você é merecedora de ser amada por você mesma, de ser reconhecida por você mesma. Reconheça. Se olhe no espelho, veja as coisas boas que você faz. Mulheres normalmente fazem muito artesanato, olha as coisas que você faz, olha a comidinha boa que você faz, olha a família que você construiu, olha a casa que você tem, olha o trabalho que você dá conta. Olha quanta coisa você tem. E que você muitas vezes não para olhar porque ainda queria que fizesse melhor. Nós precisamos olhar que nós somos aperfeiçoadas. E que nós só encontraremos a nossa paz, o nosso gozo e a nossa esperança quando nós entendemos o verdadeiro amor de Deus por nós. E se Ele nos escolheu, é porque Ele nos ama. Porque antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já cantava ao nosso respeito. Aleluias. Leve essa palavra guardada no seu coração. Medite nela. Está em 1 João, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. É um texto lindo que fala sobre amor. E nós precisamos, como mulheres, que precisamos dar muito amor. Nós precisamos primeiro nos amar. Porque senão nós nos permitimos ser invadidas por isso. Nós temos que nos respeitar. Amém? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho de coisas minhas e falar um pouquinho das coisas de Deus, o que Deus me permitiu, o que Ele me direcionou. E eu quero dizer para vocês que não sou perfeita, graças a Deus por isso, não serei, e por isso eu não tenho dificuldades em falar das minhas dificuldades. Eu dou risada delas. Então pegue as suas e dê risada delas. Conviva com elas da melhor forma possível. Assim a gente não sofre tanto.
Amém.